Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história. Mas calma, o assunto de hoje é algo que todo mundo gosta, né? Futebol. Domingo agora, dia 20, iniciamos o quê? A Copa do Mundo, as partidas referentes à Copa do Mundo. Mas até chegarmos ao modelo hoje conhecido, foi um processo um pouquinho longo e demorado. Então, hoje vamos conhecer um pouquinho a história referente aos jogos da Copa do Mundo. Vamos lá? A origem da Copa do Mundo teve início com a fundação da FIFA, que a FIFA é a Federação Internacional de Futebol Associado, no ano de 1904. Mas o primeiro evento mundial oficial de futebol foi realizado somente no Uruguai, em 1930. Isso depois de muitas mobilizações para se criar essa aclamada competição. A entidade máxima do futebol foi fundada em Paris, na França, e tem sua sede em Zurique, na Suíça. Em 1906, a primeira tentativa de edição, iniciada pelo líder neerlandês Karl Reichmann, estava prevista na Suíça. Então, até chegar ao modelo que conhecemos hoje referente à Copa, foi um processo. Antigamente, os jogos de futebol eram bastante aclamados, as pessoas gostavam muito, porém, não se tinha ainda como posso dizer, essa intervenção econômica. Os jogadores, eles não recebiam a quantidade de verbas, né, financiamentos que se tem hoje em dia. Para eles sair de seu país, para ir para outro país jogar, era um processo, porque a parte econômica pesava muito. Primeira Copa do Mundo. A primeira edição da Copa do Mundo foi disputada no Uruguai, em Montevidéu, no ano de 1930. Apenas 3 equipes nacionais reuniram-se nessa ocasião, sendo que somente 4 países europeus atravessaram o Oceano Atlântico de navio para competir o torneio. Bélgica, França e Romênia embarcaram no navio chamado Conte Verde. Então, foi como eu citei anteriormente, a parte financeira influenciava muito essa questão dos jogos. Para eles saírem do seu local de origem, para ir para outro país, era um processo. Porque, lembrando que naquele tempo não se tinha tanto investimento em futebol como nós vemos hoje. O jogo de futebol, os ingressos, não era do modo que a gente visualiza hoje em dia. As coisas eram muito diferentes. Então, para eles sair do seu local para ir para outro, eles precisavam de quê? De investimento, de dinheiro. E vários países não conseguiam investir nos seus jogadores. O jogo ocorreu em 30 de julho, no Estádio Centenário, que foi construído às pressas para o Mundial. O Uruguai abriu o placar, mas a Argentina reagiu consecutivamente e marcou 2 vezes para liderar por 2-1 até o final do primeiro tempo. No entanto, na volta do intervalo, a seleção da casa voltou muito bem para o segundo tempo e virou a partida de 4-2, conquistando a primeira Copa do Mundo da história. Então, a organização da Copa, né, como eu já citei, vocês estão vendo, foi algo bem assim, não foi algo bem demorado, mas foi algo longo. A ideia de se formar uma Copa do Mundo, de se formar uma disputa entre países, até a realização do evento, foi algo bem demorado. Porém, aquela questão, né? Vamos realizar o evento em tal dia. Então, o Uruguai teve que correr para deixar tudo organizado. Então, às pressas, ele fez esse estádio para ser realizado a final dos Jogos. E ele era o anfitrião, né? Era o país sede da Copa e foi o vencedor. O papel da Itália na história da Copa do Mundo. Sim, a Itália fez o seu nome na Copa. A Itália participou pela primeira vez da história da Copa em um clima de crise econômica e de ascensão do fascismo na Europa. Então, a Itália traz consigo, referente à Copa, vários, não é problemas, mas várias referências podemos utilizar. A segunda Copa do Mundo foi realizada em 1934 na Itália. Aliás, nessa edição, o Uruguai, primeiro campeão, ficou de fora em forma de protesto, já que outras seleções não participaram da sua Copa. Foi como eu citei anteriormente, vários países não conseguiram se deslocar do seu país de origem para outro, para realizar a partida.
Daí, como uma forma de protesto pela Itália não ter participado, o Uruguai, campeão, né, resolveu não participar. Na época, o regime fascista e a crise econômica dominavam a Europa. Portanto, o governo ditador da Itália transformou os estádios dos Jogos em uma verdadeira arena política, para acelerar o nacionalismo italiano. Já no último dia de disputa, o país sede jogou contra a Tchecoslováquia. Até então, a seleção italiana vinha dominando os campos, mas só conseguiu a vitória na prorrogação. Assim, o placar final ficou de 2-1 para a Itália. A Copa do Mundo teve uma pausa por decorrência da Segunda Guerra Mundial. Foi uma pausa em torno de 10 anos. Por quê? A partir do momento que a Guerra Mundial começou a acontecer, já não podia se reunir os países. Existiam vários conflitos entre países X e países Y. Então, a Copa do Mundo teve que esperar um pouco para ser realizada. Os Jogos da Copa teve uma pausa no ano de 1942, quando aconteceria sua quarta edição. No Congresso da cidade de Luxemburgo, em 25 de julho de 1946, foi decidido que a quarta Copa do Mundo, em 1950, seria realizada no Brasil. Sim, essa foi a primeira vez que o Brasil sediou a Copa do Mundo, em 1950. O Brasil chegou na final com o Uruguai, que já possuía um título de campeão. O último jogo aconteceu no recém-construído Maracanã, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de 200 mil pessoas. No entanto, a Celeste Olímpica, que era o apelido dado ao time da Uruguai, fechou o placar em 2-1, calando todo o estádio Maracanã e levando os anfitriões a lágrimas. Sim, o Brasil perdeu no seu país, né? O Brasil foi sede anfitriã da Copa do Mundo e acabou sendo derrotado nas finais. E, mais que pareça, o Brasil precisava de um empate. Desculpa, ele precisava ganhar ou empatar. Se ele empatasse, ele era campeão. Porém, houve-se a derrota. Como vocês podem ver aí na imagem do jornal daquela época. Empatando o Uruguai, seremos campeões. Existe na Copa do Mundo um famoso milagre de Berna. Vocês vão entender um pouquinho o que é. A edição de 1950 do Mundial foi realizada na Suíça. O time da Hungria era o favorito do torneio, também chamado de o time de ouro. A seleção encantou o futebol mundial com seu talento e confirmou seu status de favorita durante os primeiros jogos da competição, vencendo a Coreia do Sul de 9-0, a Alemanha Ocidental de 8-3. Então veja como esse placar estava, né? Ele estava venceu de um jogo por 9 pontos e de outro por 8 pontos. Então ele era o time favorito. Mas agora que vocês vão entender porque é o milagre de Berna. A edição aconteceu em 4 de julho de 1954, em Berna, Hungria, e a Alemanha Ocidental reeditaram os jogos que fizeram na primeira fase com a Hungria, amplamente favorita, já que estava há 4 anos sem perder uma partida. O time de ouro começou a final de forma sensacional, porém a Alemanha Ocidental, contra todas as probabilidades, então venceu a favorita Hungria, por 3-2 naquele dia, que ficou marcado no mundo como o milagre de Berna. Então, jogos de futebol é algo bem inusitado. Um time que não era favorito, que já tinha perdido de 8 pontos por esse time, consegue o quê? Virar o placar, né? Consegue vencer. Então, é um milagre de Berna. Um time que não era favorito, a Alemanha Ocidental, conseguiu vencer um time que era favorito, que fazia 4 anos que não estava... Desculpe, que fazia 4 anos que não perdia e estava vencendo as partidas de 9 gols, outros de 8 gols. Então, era um time favorito, time de ouro. E acabou perdendo por um time que ninguém estava dando nada. Brasil vitorioso. A sexta edição da Copa do Mundo foi em 1958, foi na Suécia, a União Soviética. Então, Brasil só conseguiu ser vitorioso a partir da sexta edição.
A edição foi marcada pelos fracassos de Itália e Uruguai, bicampeões mundiais, que não conseguiram se classificar para o torneio. Então, a partir de 1958, o Brasil fez o seu nome, né? Se tornando um dos grandes seleções da Copa do Mundo. E hoje somos pentacampeões. Vencemos a Copa em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Até esse momento, né, ninguém dava nada pelo Brasil. O Brasil não tinha um prestígio referente ao futebol como tem hoje em dia. Só conseguimos ganhar a Copa na sexta edição. Porém, quando ganhamos, né, fizemos o nome Brasil referente aos jogos de futebol, ganhando 2 anos seguidos, em 1958 e 1962. E em toda a história da Copa do Mundo, o Brasil foi o país sede da maior competição de futebol mundial em 2 ocasiões, em 1950, na 4ª edição do evento, e no ano de 2014, na sua 20ª edição. Infelizmente, fomos o país sede dessa edição e nas 2 vezes perdemos a Copa em casa. Esses são os campeões mundiais referente à Copa do Mundo. O Brasil é o que possui mais títulos. Brasil, Itália, Alemanha, Uruguai, Argentina, França, Inglaterra e Espanha. Como vocês podem ver aí, cada país com a quantidade de títulos que eles possuem. O Brasil é o que possui mais títulos e a Espanha é o que possui menos títulos. A escolha sede do país da Copa do Mundo é um momento mágico e interessante, porque a partir do momento que você está sediando o evento, os outros países do mundo, né, as outras pessoas, a população, está conhecendo a sua cultura, está conhecendo quem você é, a sua história. Então, no ano de 2022, quem está sediando a Copa do Mundo é o Catar. Então, vou falar um pouquinho do país para a gente conhecer. Catar, ou Qatar, é um país da Ásia Ocidental, envolvido pelo Golfo Pérsico. O país, apesar de pequeno em tamanho e números de habitantes, é considerado o mais rico do mundo. O país é considerado um emirado, tendo seu território administrado por um membro da classe dominante. No caso, um emir, não é presidente lá, são emir que administram o país. Então, apesar do Catar ser um país pequeno em população e territorial, porém é o país mais rico do mundo. Então, a gente pode ter noção, né, que essa Copa está sendo muito investida e quando conseguimos ver os jogos, nós conseguimos visualizar como é rico esse país. Atrelado à Copa do Mundo, existe o quê? Os mascotes. Quantas vezes não esperamos para descobrir quem vai ser o mascote da Copa? Os mascotes da Copa são uma atração a mais. Vale lembrar que o mascote escolhido pela FIFA representa a cultura do país que sediará a Copa do Mundo. A cada edição, o personagem se torna uma figura tão importante quanto as estrelas de campo. Então, o mascote escolhido para a Copa do Mundo, ele tem referências na cultura local, na cultura sede do país. Nessa imagem, conseguimos visualizar os mascotes que já existiu. Lembrando que os mascotes não foram algo que sempre existiu na Copa do Mundo. Ele surgiu a partir da 4ª edição, mas é algo bem interessante quando a gente consegue atrelar um mascote e conseguimos visualizar as características da cultura local. Então, esse é aquele momento, né, que eu vou me despedindo de vocês. Tenho certeza que a boa parte de vocês vão assistir o jogo e que venha, né, o Hexa para o Brasil, que a gente consiga ganhar essa Copa. Agradeço a todos por ter assistido e tchau, tchau para todos. Até a próxima.